Fala aí galera top, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar dois itens que no meu ponto de vista fazem com que um músico seja extraordinário, ou seja, que ele seja fora do comum. Dois pontos que eu percebi ao longo da trajetória e que comecei a aplicar e comecei a colher os resultados. Esses dois pontos eles não são muito falados por aí e eu vou compartilhar eles aqui agora com vocês. Já vou direto ao ponto aqui, depois eu explico cada um desses pontos. O primeiro é o músico que ele desenvolve a percepção. E o segundo ponto é o músico que ele desenvolve a leitura, não só de cifra, mas de partitura. Então, falando sobre percepção, eu tenho exemplos na minha vida de que como utilizar a percepção abriu portas e deu grandes resultados para mim, tanto a percepção quanto a leitura de partitura. Então vou compartilhar aqui com vocês o primeiro exemplo. Eu me lembro muito tempo atrás, isso eu estou falando há mais de 12, 13 anos, que foi quando eu comecei a tocar na TV Novo Tempo. Foi a convite do meu amigo Edson Valentim. A gente estava gravando uma temporada lá e eu não vou citar o nome do cantor, mas o cantor decidiu mudar a música. Já estava tudo certo, já estava tudo escrito, tudo alinhado, mas o cantor decidiu mudar a música. O Edson foi falar com o chefe lá do setor, ele falou, ó, tem que dar um jeito, cara, dá um jeito aí. E aí ficou aquele clima na gravação, sem querer ser antiético, eu sugeri, ó, se quiser eu posso escrever a música. Pessoal, mas como que vai fazer isso? Falei, não, você tá com o violão na mão aí, só sair tocando a música eu já vou escrevendo aqui. Pessoal, não, mas como assim? Não, falei, ó, toca a música aí do jeito que você vai querer gravar ela, do jeitinho que você quer gravar, sai tocando ela. Eu peguei o violão, apoiei, coloquei o papel, a caneta, a pessoa começou a tocar. Tinha hora que ele parava, eu falava, não, continua. Ele continuou. Quando ele acabou de cantar a música, eu acabei de escrever a cifra. E aquilo deu uma sensação, assim, todo mundo começou a rir. Até o Edson, ele usava um termo, assim, o psico, né? O psicopata da guitarra, ele usava esse termo. Mas eu achei interessante porque aquilo ali resolveu algo que precisava. Claro que tudo com a ajuda de Deus, mas foi uma habilidade que resolveu. Depois daquilo, comecei a ser chamado direto para gravar. Aí eu comecei a entender que o quê? As pessoas, elas querem músicos que resolvem. Elas querem profissionais que chegam resolvendo. Então ali surgiu um problema e eu resolvi aquele problema com a ajuda de Deus. Aquilo me abriu portas ali que até hoje eu estou fazendo gravações lá. No próprio programa Caixa de Música, Clube da Música, às vezes chama um cantor e esse cantor ele já tem uma trajetória, só que são várias músicas que eu tenho que tirar, então eu tiro as músicas que vai tocar, daqui a pouco o apresentador fala assim, ah, e aquela música lá, você lembra daquela música? Aí o cantor olha pra mim e fala, e agora? Eu falo, ó, canta aí, que eu vou achar o tom aqui e vou encaixando. E já aconteceu várias vezes disso acontecer ao vivo. Ao vivo. Eu encontrei o tom, fui colocando os acordes, aí eles me perguntam, mas você já sabia a música? Não. Mas é o quê? A habilidade da percepção. Outra coisa também que é comum, principalmente com o Samuel Loya, que a gente faz bastante gravação, todos os produtores também fazem isso, mas eu citar ele como exemplo, porque às vezes, por exemplo, ó, pegar uma música em Fá sustenido. Aí ele tem uma ideia na cabeça dele e ele fala, tipo, ó, toca isso daqui, ó. Ah, isso mesmo, agora vai. Então, olha como que a percepção, ela já faz a diferença pro músico. Ela faz você resolver. Então, se você quer ser um músico extraordinário, estude percepção. Isso já vai te adiantar muito lado na vida. E o outro ponto é a questão também da leitura de partitura,
pouco falado, principalmente entre guitarristas e violonistas. Mas eu tenho experiências. Teve um professor que eu tive, o Almir Stocker, uma vez na sala de aula, ele me falou assim, ó, continue estudando partitura, continue estudando leitura, porque eu já deixei de fazer várias gravações porque eu não sabia ler. Ah, mas como assim, Marcão? Na gravação o cara pode ouvir. Tô falando de gravação ao vivo, que não dá tempo de ensaiar. Tem que chegar e resolver, chegar e tocar. E vou falar para vocês que eu já tive essa experiência também na Novo Tempo. Teve semanas de correrias e eu tenho um brother aí que eu considero também, eu posso dizer que foi um dos primeiros músicos que eu visualizei de uma forma completa. Tive outras referências também, mas esse é o Sidney Filho. Vocês conhecem ele, sigam ele aí. O cara é mestre, músico completo, cara. E a gente... era muita demanda de trabalho, tanto para mim quanto para ele. De vez em quando a gente revezava. Eu tirava as músicas, e aí chegava lá na hora, pum, colocava ali, introdução, tudo, ele resolvia. E já aconteceu comigo também. Eu tá chegando, não ouvi a música, mas óbvio, né? Eu ia estar junto com ele, então ele ia fazer a contagem, mas eu ia precisar o quê? Ler a partitura. Ia precisar, ó, o interlúdio é isso, já tá escrito lindamente aqui, é só tocar. Leitura de partitura. E um último exemplo também, que é verídico, galera, que eu fui descobrir depois que eu entrei na ULM, Universidade Livre de Música, que hoje, atualmente se chama EMESP. Eu fui fazer a prova de guitarra lá e quando eu cheguei, galera, eu olhei e tinha vários candidatos e na minha mente eu julguei que aqueles candidatos eram melhores do que eu. Eles estavam mais preparados, porque o cara detonava e eu lá falei, e agora? Aí chegou na hora da prova, fiz a prova, Deus permitiu, eu passei. E aí depois você já tá lá com os professores, descobri o diferencial que fez eu passar na prova. Eu sabia ler partitura. Fui um dos únicos guitarristas naquela prova que sabia ler partitura. E o que foi o que eles avaliaram? É preferível eu dar essa vaga para esse menino que já lê a partitura, então ele vai adiantar o lado, do que pegar uma pessoa que já manja ali e tal, mas até ele pegar a partitura. E para quem fez aula com o Almir Stocker sabe, cada aula era uma composição nova. Eu amava as aulas dele. Chegava cada hora uma música nova, então ele punha, a gente saía lendo, tal, aí ele improvisa, aí ele improvisa. A maioria dos alunos que às vezes não liam a partitura ali, ficava meio travado. Por quê? Um dos princípios dele era o seguinte, primeiro a gente vai respeitar a melodia da música. Você primeiro vai tocar a melodia bem feita para depois se improvisar. A gente já queria sair improvisando. E isso até hoje serve de princípio para mim, né? Primeiro a gente tem um respeito com a melodia da música para depois você improvisar e tudo mais. Mas voltando àquele ponto, olha como que foi interessante essa questão. Então, tô gravando esse vídeo aí para deixar esses dois conselhos para você. Existem mais itens, Marcos Pedro? Claro que existem, mas eu não vou citá-los nesse vídeo não. Quem sabe numa outra oportunidade. Mas fique com esses dois itens na sua mente, procure formas de desenvolvê-los. A percepção e a leitura de partitura. Percepção vai te ajudar a resolver. Leitura de partitura também vai adiantar o seu lado. Então não adianta você só ter um. Às vezes a pessoa só lê bem, mas na hora de tirar de ouvido, cara, e se muda o tom da música, e se quer mudar o repertório, aí deu ruim. Agora aquela pessoa também que só tira de ouvido, e se precisar ler numa gravação, tá lá um cachê de R$2.000 para você acompanhar uma pessoa, não vai ter ensaio, não vai ter nada, você precisa resolver, as partituras estão ali, e aí? Vai deixar de trabalhar porque não sabe ler a partitura? Foque então nesses dois pontos. Você vai ver que você vai crescer e desenvolver muito. Tamo junto!
Forte abraço para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.